Eu sou professor da UF. Esse ano completaram 10 anos, em janeiro, que eu estou dando aula na UF. Então, nós temos 3 professores de Direito Tributário aqui na UF. O professor Paulo Corval, o professor Marco Antônio e eu. Dos 3, eu sou o mais novo na UF, mais inexperiente, digamos assim, né? Então, o Marco Antônio tem aí, sei lá, 30 anos de UF, deve ter por aí. O Paulo Corval deve ter uns 20 e eu tenho 10. Então, mais ou menos essa é a proporção. E cada um de nós temos estilos diferentes de dar aula. E eu falo de todo o coração que gostaria muito de ter aula com o Marco Antônio e com o Paulo Corval. Nós temos 3 perfis diferentes e cada um contribui academicamente de uma forma distinta. Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos no período de ajuste, né? Então eu vou tentar explicar para vocês um pouco dos 3 estilos, porque caso vocês se sintam mais identificados com outro estilo, vale a pena avaliar, né? Trocar de professor, tudo bem? Então, no caso do Paulo Corval, o Corval é um professor que tem uma trajetória de estudo de teoria de direito tributário muito bacana. Eu considero um grande acadêmico, o professor Paulo Corval. Conhece muito o direito tributário comparado, ele olha o direito tributário com o olhar de quem conhece muito o direito financeiro, tem uma metodologia de sala de aula invertida, ou seja, ele propõe que o aluno possa contribuir também com conhecimentos, ele propõe que o aluno estude e, através dos trabalhos, ele traga contribuições para a sala de aula. Ele tem realmente um olhar bastante acadêmico para o direito financeiro, para o direito tributário, que é uma contribuição muito legal, muito mesmo. Então, tem os slides dele, são muito ricos, ele tem um material didático que ele tem produzido de muita qualidade. De coração, eu gostaria de ser aluno do Paulo Corval em algum momento da minha vida, como ouvinte, pelo menos, né? Então, é uma proposta de um direito tributário que vocês vão estudar mais os princípios, a essência acadêmica do direito tributário. Então, essa é a contribuição que o Paulo Corval dá aos seus alunos e à UF e à sociedade. O professor Marco Antônio já tem um perfil diferente. Embora ele tenha, assim, muito conhecimento acadêmico, porque ele foi aluno do professor Ricardo Lobo Torres, tanto no mestrado quanto no doutorado, e o Ricardo Lobo Torres é o grande pai dos tributaristas aqui do Rio de Janeiro, responsável por um tratado de direito tributário financeiro espetacular, curso que a gente usa até hoje. Então, é falecido há pouco tempo, mas o Marco Antônio era amigo mesmo do professor Ricardo, também era, mas o Marco Antônio era mais próximo, e bebeu muito dessa fonte. Então, o Marco Antônio ele conhece muito teoria, é um acadêmico muito completo, tem posições dele, o que é uma coisa extraordinária. Ele não apenas repete posições de outros professores, mas ele tem as suas próprias posições e defende academicamente as suas próprias posições. Então, isso é uma contribuição para a academia muito importante. E ele foi chefe da Procuradoria Tributária da PGM. Então, ele concilia também um conhecimento prático muito grande. Então, é um professor que tem um senso de humor bastante peculiar, próprio dele. Na última formatura, no começo desse ano, ele foi patrono da turma, a última que eu participei. Então, o Marco Antônio ele é um sujeito que também é outro que eu gostaria de ter aula com ele. E qual é a contribuição que eu posso dar enquanto professor de direito tributário? Da minha parte, por 10 anos, eu atuei na Procuradoria Tributária da PGM e cheguei a chefiar durante um tempo a Procuradoria Tributária da PGM. Então, o que eu posso oferecer de diferente para vocês
embora eu tenha também uma caminhada acadêmica, fiz meu mestrado, fiz o doutorado, gosto demais de teoria geral do direito, vocês vão ver que a parte acadêmica não fica de fora. Mas eu acho que o diferencial do nosso curso aqui é olhar o direito tributário de uma forma um pouco mais prática, olhando, eu trazendo para vocês os casos práticos que eu fui acompanhando durante todos esses anos, militando na área tributária na Procuradoria do município do Rio de Janeiro. E vocês vão ver que trazer para vocês essas experiências concretas, em geral, agrega muito do ponto de vista didático, porque são muitos casos assim pitorescos, que vocês vão lembrar aquele caso lá na frente, quando tiverem dúvida em relação a determinada coisa, né? O Matheus, que já assistiu ali algumas aulas como ouvinte, né? Tem um monte de causos, né? Causos de direito tributário que acabam marcando, são engraçados, são interessantes e acabam contribuindo para efeitos didáticos. Tá? E além disso, eu tenho uma preocupação de estar muito atualizado do ponto de vista jurisprudencial. Todas as semanas, às sextas-feiras, nós reunimos o grupo dos monitores e dos ex-monitores. É um grupo que hoje tem ali, sei lá, mais ou menos umas 20, 30 pessoas, né? Mas que participam mesmo das reuniões ali mais ativamente, uns 5, 6. E a gente lê os informativos do STF, do STJ, todas as semanas, pegando os casos de direito tributário e direito financeiro. Então, nós estamos ali relativamente atualizados. Eu não tenho todos os temas de cabeça. Tem, por exemplo, um monitor, o ex-monitor da disciplina era o Samuel. Samuel é um fenômeno, assim. Samuel, ele conhece todos os temas de cabeça, é um espetáculo, assim, Samuel. Então, eu não tenho essa capacidade, mas tenho anotadinho aqui, de vez em quando eu peço help para a Dani. Dani é a monitora da disciplina junto com a Ana Beatriz. Né? O Matheus, monitor voluntário, a Ana Beatriz, monitora voluntária também, a Dani, monitora bolsista. E a gente pega aí, Dani, o tema que trata de tal assunto. Aí lá rapidinho, acho que lá no computador. Certo? A gente tem essa parceria, ela me ajuda bastante. Certo? Então, o que eu vou trazer para vocês de diferente? Essa pegada mais jurisprudencial, mais prática, e o feedback que eu tenho dos alunos é muito positivo. Em geral, no final do curso, a maior parte dos alunos vem conversar comigo e falam: poxa, professor, que legal, aprendi direito tributário. Né? Então, acho que essa experiência também vocês teriam com o Paulo Corval e com o Marco Antônio, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, cada um com a sua contribuição. Tudo bem? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, porque isso pode determinar a opção de mudar de professor ou não. Eu cobro presença. É uma matéria presencial, o regimento interno da UF determina que eu cobre a presença em matérias presenciais. Então, eu acho que está superada aquela questão do semestre passado, né, do bandejão, da greve dos servidores. Então, eu vou cobrar presença. Certo? Como é que funciona? Exatamente como o regulamento determina. Se vocês ficarem doentes, vão trazer o atestado, eu não vou olhar nem qual é a doença, beleza? E vai ter a falta abonada. Poxa, estou no trabalho, precisei fazer uma audiência como estagiária, acompanhar o escritório vai dar uma declaração para mim e eu vou abonar a falta. Tudo bem? Tem que responder até uma aluna. Tem uma aluna que está fazendo um intercâmbio agora pela UF, vai ficar, eu acho que, algumas semanas fora. Mandou um e-mail para mim. É um motivo que é pela própria UF. Como é que a UF, né, vai determinar que eu puno um aluno que ela encaminhou para intercâmbio? Então, são hipóteses que estão previstas. Tirando essas hipóteses, vocês podem faltar 8 vezes. É muita falta, pessoal. 8 vezes realmente são... Então, o que eu sugiro? Que vocês guardem essas faltas para momentos que realmente vocês precisem. Porque, infelizmente, acontece. Por exemplo, são coisas que eu tiro aluno que tinha que visitar o pai na prisão. O pai foi preso. E o horário da visita era o horário de aula. Teve aluno que
estava com um problema com o cachorrinho que tinha que pingar o colírio de 2 em 2 horas no olhinho do cachorro, tadinha. A dona levou até, trouxe a foto para mim, né, para me sensibilizar e tudo, eu fiquei sensibilizado. Mas é por isso que a gente guarda essas oito faltas para essas situações emergenciais que não são nem de saúde nem de trabalho, tudo bem? E acabo tendo assim um constrangimento de às vezes ter que reprovar o aluno por falta. É horrível, pessoal, porque às vezes o aluno já passou na disciplina, fez o TCC, a minha última matéria para muitos alunos, o cara está com emprego garantido no escritório, mas em vez de faltar 8 vezes, faltou 14. E essa conversa foi tida e gravada, né? Para quem não estava aqui, quem faltou para a aula. E a gente coloca por escrito depois no... Então, é um ato vinculado, entendeu? Não é um ato discricionário. Eu acho, para mim, super horrível quando eu tenho que aprovar por falta. Porque eu acabo criando com cada um de vocês uma relação de afeto mesmo, né? Até o final do semestre eu saberei o nome de todos vocês. Né? Eu vou perguntar várias vezes, vou esquecer, mas até o final. E aí muitos de vocês se tornam meus amigos depois. Então, é horrível. E já aconteceu de eu reprovar gente que era da família da minha esposa. Estava tendo aula aqui, tive que reprovar por falta. É uma confusão, né? E gente que hoje é minha amiga próxima. Né? Teve aluno que eu reprovei 2 vezes por falta, 2 semestres seguidos. Né? Então, é isso, está clara a regra, né? Por que eu estou falando? Eu estou pretendendo faltar, porque eu tenho um estágio que é bem no horário. Tranquilo, cara, está no período de ajuste. Né? Vai até de noite, tenta dar seu jeito. Tudo bem? Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte. Eu queria pedir muito para vocês chegarem 9 horas. Eu vou dizer por quê. Vocês vão ver que eu costumo chegar na hora certinho, tá? Eu uso esse começo da aula para uma recapitulação da aula passada. Eu tenho uma memória muito ruim, pessoal, muito ruim mesmo. Então eu sou o tipo da pessoa que eu preciso de revisões, senão eu esqueço, porque foi dito, a gente tem uma vida, hoje eu acho que a geração de vocês está sofrendo mais com isso, porque a gente recebe muita informação o tempo todo, né? Ali nas redes sociais, né? Então é difícil reter, e a gente vai ver muita matéria, um absurdo, um caminhão de matéria. Um semestre só para o direito tributário é uma covardia, pessoal, nenhuma faculdade faz isso. Pega o ERJ, pega todas, são pelo menos 2 semestres, como são 4. Isso é um absurdo tão completo, pessoal. Vocês pararem para pensar que 1/3 das nossas emendas constitucionais tratam de matéria tributária. 1/3. Mais ou menos metade de todas as emendas constitucionais tratam ou de direito tributário ou de financeiro. E a gente tem 1 semestre na faculdade. Então eu fico me sentindo na necessidade de transmitir esse conteúdo, esse caminhão de conteúdo para vocês. Então, essa recapitulação, ela é muito importante. Muito importante. Então, eu sempre vou começar tipo 9h05 e até 9h15, 9h20 eu vou estar revisando aquilo que eu falei no ano passado. Sabe quando a gente vê série? Né, que tem aquele recap, né? Os meus filhos sempre querem pular o recap. Eu falei, pelo amor de Deus, não pula. Eu não lembro nada que aconteceu no episódio passado. Então é por aí, tudo bem? Isso tem uma vantagem também, né? Que eu vejo assim 3 vezes o mesmo filme e eu sempre rio das mesmas piadas. Então, mas vale a pena, tá? Isso funciona bem. Tem um outro aspecto que é o seguinte, eu também sempre tive muita dificuldade de aprender de primeira. Então, vou pedir desculpas para os alunos mais rápidos, porque eu repito a mesma ideia várias vezes. Eu ensino para vocês de um jeitinho que eu aprenderia. Até eu que tenho dificuldade de aprender, aprenderia. Então, eu vou repetir muitas vezes as mesmas ideias. Vocês vão, né, peço desculpas àqueles que são mais rápidos, porque vão escutar muitas vezes a mesma coisa. Tudo bem? Para que eu consiga levar todo mundo junto.
final do semestre, os 30 alunos tenham alcançado a capacitação que eu espero no direito tributário. O que eu espero no direito tributário? Eu espero que vocês saibam muito. Esse é o objetivo. Vocês saem daqui aptos a fazer uma prova de juiz, de procurador. Eu tenho estado em bancas de concurso, né, já há muitos anos. Hoje, por exemplo, eu estou na banca do concurso da Procuradoria-Geral do município e da banca do concurso de Procuradoria-Geral do Procurador da Câmara. E eu vejo as provas, eu faço as provas, muitas provas, e vejo que meus alunos são capazes. Claro que se vocês fizerem prova para procurador do município, vocês vão ter que estudar coisas mais específicas, para juiz, algumas coisas mais específicas, mas na base vocês terão assim, de olhar para a prova da OAB e achar ridícula de fácil. Tudo bem? A gente só precisa andar junto, certo? Ter esse compromisso de chegar às 9 horas, certo? Faça um esforço. Sei que quem vem do Rio é sacrificante. Eu estudava na UERJ, tinha aula às 7 da manhã na UERJ, morando em Niterói. Eu sei que é barra, tá? Mas vamos fazer esse esforço, vamos... E aí eu queria, assim, concretamente, eu tenho visto um padrão, pessoal, que é uma coisa que eu acho que, não sei o que acontece. As turmas do segundo semestre parece que já estão mais cansadas do ano, certo? Então elas costumam chegar mais tarde. As do primeiro semestre, começa em março, a turma toda chega aqui 9 da manhã. Segundo semestre o pessoal começa a ficar mais cansado. Eu também estou cansado. Mas vamos fazer esse esforço para a gente chegar às 9 horas, tá? Vai ser bom para vocês. Vocês vão agradecer no final das contas, certo? Bom, como é que funciona a nossa metodologia? Nós faremos da seguinte forma. As 3 primeiras aulas serão totalmente expositivas. E hoje eu vou já dar conteúdo, tá? A gente vai dar a introdução ao direito tributário hoje. Na aula que vem vai ser uma aula muito importante de contextualização do estudo do direito tributário dentro do nosso sistema jurídico atual, né? Contexto econômico. Então vocês vão ver o pano de fundo, o cenário jurídico do nosso estudo, beleza? Nosso pano de fundo. E a partir da terceira, quarta aula, a gente vai começar a pegar a Constituição mesmo, tudo bem? E como é que funciona a partir da quarta aula? Eu vou dar aula expositiva lá, 15 minutos, 15 minutos não, 1h30 mais ou menos, e depois vai ter um trabalho de 15 minutos, que será feito por uma dupla, de 10 a 15 minutos, tá? Não mais que isso, pessoal, 10 minutos já está ótimo, em que uma dupla vai apresentar uma jurisprudência do STF ou do STJ que tem a ver com aquela matéria dada naquela aula. Vocês vão saber tudo, hoje ou amanhã vocês vão ter todo o plano de curso no Classroom até o final, todas as aulas, tudo organizadinho, tudo bem? Aí vocês vão escolher um tema que seja do interesse de vocês, vão formar uma dupla e vão apresentar a jurisprudência. E como é que vão apresentar essa jurisprudência? Aí vocês decidem. A ideia é que pode ser que um apresente, por exemplo, as razões do recorrente, o outro apresente as contrarrazões do recorrido. E depois vocês apresentam juntos o que foi decidido, ou uma pessoa vai apresentar as razões e as contrarrazões, e o outro vai apresentar o que o Supremo decidiu. O importante é que seja um trabalho jurisprudencial. Eu não quero trabalho doutrinário. Eu não quero que vocês venham aqui. O princípio da capacidade contributiva está previsto no artigo 145, parágrafo 1º, e representa uma contribuição do princípio da igualdade material no âmbito tributário. Pegar um caso em que o Supremo tenha aplicado o princípio da capacidade contributiva. Entendeu? Esse trabalho tem 3 pontos. E é um trabalho super simples, é só oral. Entendeu? É vir aqui e apresentar
bem feito, cada aluno é avaliado individualmente. Em geral, todo mundo tira nota boa. E depois esses 3 pontos vão se somar à nota da segunda prova, que vale 7. Tá? Como é que a gente faz? A gente faz uma primeira prova que vale 10. Em geral, eu faço prova discursiva. Pode ser que haja alguma mudança, mas em geral, 3 questões discursivas, em que eu faço questões como eu faria num concurso público para vocês. A ideia é tentar levantar o nível, assim, fazer uma coisa que seja exigente para que vocês possam realmente se preparar para o final da disciplina. 3 questões discursivas, vale 10. Vou corrigir com o mesmo rigor que eu corrijo uma prova discursiva. Depois, segunda prova, vale 7. Múltipla escolha. 14 questões, 0,5 cada uma. Certo? Todas questões de concurso. E aí, 3 pontos do trabalho. Esses 3 pontos salvaram já muita gente. Certo? Porque o sujeito vai lá, apresenta legal, 5 a 10 minutos de apresentação, para ganhar 3 pontos. Isso aí não é nem coisa de mãe, é coisa de vó. Certo? Então aproveitem essa oportunidade. E aí, prova final, segunda chamada, uma prova de 20 questões, 0,5 cada uma, vale 10 pontos. Se a pessoa faltou a prova que vale 7, a gente faz uma regra de 3 ali na segunda chamada. Tudo bem? Para valer 7 também. Certo? Entendido? Vocês já vão saber, já aí nessa semana, qual vai ser o dia das provas. Aí vocês vão poder se organizar. Se vocês quiserem já procurar, mandar para a Dani pode passar o contato para vocês. Mandar para a Dani. Quando é que vai ser a prova da OAB desse semestre? A gente tenta se organizar para a nossa prova não bater com a prova da OAB. Normalmente o pessoal que está ali desesperado para fazer OAB dá uma parada, né, nas coisas da faculdade para poder fazer a prova da OAB. Né? A gente consegue puxar uma data para lá, para cá, para ajudar vocês nisso. Sim, se a prova da OAB for primeira fase, eu acho que talvez valha a pena fazer minha prova antes. Por quê? Porque, em geral, eu acerto muitas das questões que caem no OAB. Certo? Então, muitas coisas que eu dou na prova acaba caindo lá. Então, é um estudo que já vale para a OAB. Mas, vocês avaliam, aí vocês conversam com a Dani e a gente organiza a data da prova. Tudo bem? Bom, qual o objetivo dessa disciplina? E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar, pessoal. Eu poderia dizer assim, o objetivo é crescimento acadêmico, é verdade. O objetivo é que vocês se tornem excelentes advogados na área tributária, isso é verdade também. Acho que vocês vão conseguir ter a base para que vocês possam depois advogar na área tributária. O objetivo é que vocês fiquem preparados para um concurso, isso é verdade. Também. Tá? Mas tem um objetivo que é totalmente inusitado. E eu acho que esse, para mim, é aquele que talvez não seja o mais importante, mas é o que fala mais no meu coração. Que é o seguinte, gente. Existe uma coisa que me surpreendeu nessa minha caminhada no direito tributário. Que é perceber que essa disciplina, direito tributário, talvez seja a disciplina com mais importância prática na vida diária de vocês e no exercício da cidadania de vocês. É uma coisa impressionante que a gente não tem ideia. Não tem ideia. Talvez seja uma disciplina que vocês vão usar muito mais que o direito civil. Muito mais do que o direito penal. Muito mais do que o direito administrativo. Vocês vão ver que praticamente todos os dias da vida de vocês, vocês vão ter alguma situação que envolva o direito tributário. Certo? Vamos supor que a Yasmin queira comprar um imóvel. Certo? Ela quer comprar um imóvel. Na compra do imóvel,
para comprar um imóvel, ela pagará um tributo chamado ITBI, certo? Aí fala, pô, não quero pagar o ITBI. Poxa, será que eu tenho algum parente que possa doar esse imóvel para mim? É um tributo pior, que é o ITD, certo? Aí então vou esperar um tio que não tem herdeiros falecer para poder herdar esse imóvel que eu estou na linha sucessória dele. ITD. Transmissão causa morte também, TCMD. E aí depois que ela tiver o imóvel, se for aqui em Niterói, Presidente Pedreira, vai ter que pagar todo ano IPTU. Aí estou cansado de pagar IPTU. Eu vou me mudar para a roça, vou mudar para o campo. Vou lá para Giruá. Tem uma propriedade rural em Giruá. Vai pagar o ITR. Não quero pagar nenhum tributo. Eu vou fazer que nem um amigo meu que comprou um barco e foi morar no Clube Naval Charitas aqui, num barco, vai morar no barco com a família dele. IPVA. Né? Pagar o IPVA. Não tem como fugir. Vou começar a prestar o serviço de advogado, ISS. Não quero pagar o ISS, vou começar a vender coisa, ICMS. Eu não quero vender coisa, eu vou só aplicar na bolsa, IOF. Eu quero viajar para o estrangeiro, né? Quero viajar para o exterior e fazer compras, IOF. Certo? Eu quero, sei lá, qualquer coisa que você ganhe, gente, você ganha dinheiro, vai pagar imposto de renda uma vez por ano, fazer a declaração do imposto de renda. Então, o que vocês vão ver, vocês vão fazer compras. Aí vão nesse mercado que é caríssimo, é o Pão de Açúcar. O mercado é muito legal, né? Aquele mercado ali, ele é limpo, é bonito, mas é caro pra caramba, né? Cara, aí você descobre uma seção espetacular e coisas baratíssimas. Seção de produtos próximos do vencimento. Para entender o porquê dos produtos serem baratos ali. Aí descobre que o mercado não está repercutindo o ICMS. Então, pessoal, vou na Shein, taxa das luzinhas é o imposto de importação. Não sei o que, aí desonera, aí papapá. Pode dar isenção imediata? Como é que é? Na vida de vocês estão indo lá no chinês comprar um salgado, pessoal. Tem repercussão tributária. Estão pegando as barcas, tem repercussão tributária. Então a vida de vocês o tempo todo tem o direito tributário. E mais, pessoal, agora que a gente está começando o semestre, vocês vão reparar um pouco mais, o olhar de vocês vai começar a ficar um pouco mais aberto para a quantidade de matéria jornalística que a gente recebe todos os dias sobre questões tributárias, certo? E vocês vão começar a perceber que muitas delas têm imprecisões claríssimas. Muitos políticos vão trazer informações para vocês de coisas que vocês sabem que não pode fazer. Vem um político dizer, a gente teve já várias campanhas com isso, tá? De políticos chegarem e aqui é a minha proposta de imposto único. Vocês vão ver que a nossa Constituição não permite imposto único. É cláusula pétrea. Não pode mudar. Velho Pacto Federativo. Então tem algumas coisas que vocês vão conhecer que são importantes para a cidadania de vocês. Debate entre políticos. Depois eu vou falar para vocês em que um queria lacrar em cima do outro em questão tributária, mas o cara passou uma vergonha. Todo mundo que conhece minimamente tributário sabe que o cara estava falando uma bobagem. Mas parecia que estava falando uma coisa super, né, inteligente e humilhando o outro. Certo? Então, pessoal, para a cidadania é super importante. Vocês vão poder pagar muito menos tributo, conhecendo o direito tributário, não serem cobrados indevidamente em tributos. São coisas da vida de vocês, certo? Bom, então, para além desses objetivos todos de vocês aprenderem academicamente, exercerem a advocacia, passarem em concurso, me parece que da cidadania é o mais interessante de todos, certo? Bom, como é que a gente vai conduzir em termos de plano de curso?
Existe um desafio para o professor de direito tributário, que é o seguinte: tem professores de direito tributário que começam com a parte de direito constitucional tributário e apresentam os artigos da Constituição que tratam de direito tributário, e tem professores que começam pelo Código Tributário Nacional, CTN. E qual é o problema de começar por um ou começar por outro? É que, de certa forma, sempre um vai ser um pouco de pré-requisito para o outro. O CTN, ele tem conceitos que são importantes da gente conhecer para entender o direito constitucional tributário. Já o direito constitucional tributário é importante conhecer porque vários artigos do CTN não foram recepcionados pela Constituição de 88. Então existe esse dilema, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai optar por uma das duas soluções. Vamos começar pelo direito constitucional tributário, certo? E aí eu vou trazendo alguns conceitos do CTN como intruso, tá? Só para vocês conhecerem aqueles conceitos, aquelas definições que são necessárias para vocês entenderem bem o direito constitucional tributário, ok? Beleza? E como é que vai funcionar então? Então, durante praticamente, 8, 9 aulas, quase 10 aulas, só direito constitucional tributário. Então, vamos pegar todos os artigos da Constituição que tratam de direito tributário. Grande parte, tá? Só vai ficar de fora aqueles que tratam de tributos em espécie, que não estão na nossa ementa, mas tem uma optativa, que é logo depois dessa disciplina. Então, se vocês quiserem realmente ter um aprofundamento bacana no direito tributário, vocês podem ficar aí de 11 a meio-dia e meia, mais ou menos, que é o tempo que a gente tem a nossa disciplina de tributos em espécie. Se não quiserem se inscrever formalmente, venham como ouvintes ou assistam algumas aulas, né? É muito bacana essa disciplina, né, Dani? O pessoal, o Matheus já fez, então é uma disciplina que agrega bastante, tá? E a gente consegue fechar todos os artigos. Depois, pessoal, teremos uma parte que trata dos tributos, explicando cada uma das espécies tributárias. Vou falar bastante isso aqui, que é um imposto, o que é uma taxa, o que é contribuição de melhoria, contribuição especial, empréstimo compulsório. Aí a gente vai ter a nossa prova. Aí depois toda a segunda parte do nosso curso é para tratar do Código Tributário Nacional. E também a proposta é estudar todos os artigos do CTN, salvo aqueles que são específicos de tributos em espécie. Tá? Então, o que é tributos em espécie? É explicar assim, no detalhe o imposto de renda, no detalhe o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, no detalhe o Imposto de Importação, o IPTU, entendeu? A gente pega todos os impostos e estuda ali com mais profundidade. É bem interessante. Tá? Então essa é a estrutura. Bibliografia, gente. Bibliografia, existe um livro que o Corval também adota, que me parece um livro didático muito interessante, que é o Luciano Amaro. É o que ele gosta de usar e eu também gosto muito do Luciano Amaro. É um curso de Direito Tributário do Luciano Amaro. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele direitinho. Acho que a gente tem lá no nosso... A gente vai... eu vou botar para vocês lá no Classroom, tá? A edição, direitinho, tudo do Luciano Amaro. Agora tem muitos outros livros legais de Direito Tributário. Tem um, por exemplo, do Ricardo Alexandre, que é um livro que eu acho muito bom, uma linguagem boa, ele é muito focado para preparar para concurso, mas ele não abandona a parte acadêmica mesmo, a ponto de eu já vi o Supremo citar o Ricardo Alexandre. Quando o Supremo cita um autor, esse autor ele passa a ganhar uma certa importância do ponto de vista doutrinário, se ele está influenciando jurisprudência, certo? Então a gente tem que ter já dá para começar a ter esse olhar para o Ricardo Alexandre, embora não seja um autor que classicamente incite numa prova de concurso. Ele é muito associado à preparação para concurso. Tá? Tem um livro que é mais clássico, que é o Ricardo Lobo Torres, é o curso do Ricardo Lobo Torres, mas tem algumas posições minoritárias
É um livro muito usado para PGM e PGE, para concursos PGM e PGE. Tudo bem, Ricardo Lobo Torres? Ele é um livro, ele tem um curso pequenininho que agrega tanto financeiro quanto tributário, tá? Mas ele tem algumas questões mais minoritárias, está sendo atualizado pela filha dele, porque ele faleceu tem alguns anos. Bem? Bom, e tem alguns outros, depois se vocês quiserem eu passo uma lista, mas na vida prática da gente, nesse semestre, a bibliografia mais importante, sem dúvida nenhuma, é a nossa Constituição e o nosso CTN. Eu queria que vocês trouxessem, com vocês, de preferência, de forma física. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito conveniente a gente pegar a forma eletrônica, e tem um agravante, a gente está no segundo semestre, então já teve mudança, então as edições físicas são do começo do ano. Mas se vocês puderem trazer o físico, anotem muito as emissões que eu vou sugerir para vocês. Por quê, gente? Porque é uma coisa que não tem como fugir. Alguém quer fazer concurso aqui? Levanta a mão, por favor, quem quer fazer concurso. Bom, temos aí, temos praticamente a turma inteira. Tem 2 alunos que não levantaram a mão. Certo? Então, o que acontece, pessoal? Eu fiscalizei agora a segunda fase do concurso da PGM. Eu fui analisar os códigos dos alunos, dos pouquíssimos candidatos que passaram para a segunda fase. Foram 38 para procurador da Câmara e 58 para PGM, 2 passaram com o liminar, são 60 candidatos. Todos os códigos, todos os vadimétricos, todos, 100%, com muitas remissões. Muitas remissões. E por que isso acontece? Porque só se o sujeito for um cara muito diferenciado, ele conseguir memorizar tudo. A remissão é a cola lícita. Remissão é a cola lícita. Quando você é inteligente ao fazer as revisões, você não precisa decorar aquilo tudo. Por exemplo, você tem um artigo, teve um concurso, foi ser fiscal, e aí a pessoa, a técnica, quando tem 2 correntes, você coloca 2 tracinhos, aí coloca lá, artigo tal, artigo tal. Você já sabe que tem 2, uma puxa para esse artigo, outra puxa para esse. Eu vi que num determinado artigo tinha 3 tracinhos, eu só conhecia 2 correntes em relação àquele artigo. E perguntei para o candidato, falei, não sabia que isso aqui tinha 3 correntes. Aí ele riu, falou, isso aqui tem 3 correntes, tem a corrente híbrida, que essa é a terceira. Certo? Crime que admite tentativa. Você não precisa decorar isso. Tem um artigo do Código Penal que trata de tentativa, não sei qual que é, acho que é o 24. Sei lá, vocês que sabem de penal. Todos os que admitem tentativa metem o artigo 24 ou o artigo tal do lado. Os que não admite tentativa. Entendeu? Então, remissão, gente, é a vida. O pessoal que fica só estudando pela versão digital, online, eletrônica, não consegue fazer remissões. Certo? Então, façam muitas remissões. Remissões cruzadas. Você tem um artigo, por exemplo, 150, inciso 3C da Constituição, que fala que vai haver imunidade para entidades assistenciais na forma da lei. Que lei é essa? É o artigo 14 do CTN. 14 do CTN. Aí lá no 14 do CTN, você vai botar 153C da Constituição, remissão cruzada. Porque você vai jogar, isso aqui tem a ver com imunidade. Eu estou fazendo a prova, abri o 14, caramba, isso aqui é imunidade, pessoal, tem que colocar isso na prova. Entenderam, pessoal? Então é isso, remissão é muito importante. Então, tem o hábito de ter a versão física também e anotar. Se tiverem que anotar agora e depois, ano que vem, comprar um código novo, dá um trabalho, mas passa as remissões para lá. Tudo bem? Eu, por exemplo,
Agora, nas férias, eu joguei uns 8 CPMs fora que eu tinha. Todos eles repletos de emissões. Aí tirei foto de tudo. Eu, quando comprar agora meu, vou comprar na virada do ano. Quando comprar meu novo, eu vou ter lá, umas 2 horas para lançar as emissões todas. Certo? Bom, então CTN e Constituição são as nossas principais bibliografias. Certo? Se é que a gente pode chamar elas de bibliografia. Vamos começar com matéria mesmo? Vamos? Então vamos lá. Vou abrir aqui para mim. O que acontece, gente? Também, isso que eu vou falar agora, já começando o nosso curso, vale para qualquer disciplina de direito tributário. Quando nós estudamos direito tributário, e aí vocês vão ver que vocês estão no 9º período, a maior parte de vocês. Toda hora eu vou falar coisas do 1º período, do 2º período, acho que vocês já estão numa distância de 4 anos, né, mais ou menos, então são coisas que são importantes da gente lembrar. Qualquer ramo do direito, seja na advocacia, seja na atuação dentro de um cargo público, seja na área acadêmica, sempre que a gente for trabalhar com direito, existe uma técnica de expor as nossas razões, de trabalhar com direito, que é a técnica que leva em consideração o chamado tripé jurídico. O que é o tripé jurídico? O tripé jurídico é composto pela legislação, pela jurisprudência e pela doutrina. Então, o tripé jurídico é composto de legislação, jurisprudência e doutrina. Então, uma das formas da gente apresentar uma petição de qualquer ramo do direito eu sei que existe aquele brocado, deem os fatos que eu te direi o direito, né? A gente não precisa ficar dizendo o direito para o juiz. Mas convém que numa petição a gente ajude o juiz, ou ajude o assessor do juiz que vai fazer ali a minuta da sentença. Então, o que convém? Primeiro a gente começar com a legislação, informar quais são os dispositivos legais que tem a ver com aquela pretensão que você está levando na sua petição, ou aquela pretensão que você leva no seu parecer, certo? Ou então no teu trabalho acadêmico, qual é o direito posto, qual é o direito positivo, quais são os artigos que têm a ver com a história. Então a legislação é o primeiro pé desse tripé, que obviamente a gente começa também a tratar da legislação em ordem hierárquica. Então, a gente começa pelos artigos constitucionais aplicáveis, depois os de legislação geral, depois de normas especiais, certo? Nesse pé do tripé, o direito tributário ele tem um desafio especial, que é diferente do direito civil, é diferente do direito penal. Na verdade, 2 desafios. O primeiro é que existe realmente uma atualização constante da legislação tributária. Então a gente tem esse desafio. Agora mesmo a gente passou, há algum tempo atrás, pela reforma tributária, certo? Então, a gente, comentei com vocês no começo da aula, 1/3 das emendas constitucionais tratam de matéria tributária. Então, o direito tributário no pé da legislação, do tripé, ele é um desafio para a gente, porque ele realmente tem mudanças muito frequentes. E tem um outro aspecto, e eu estou falando isso, por favor, não se desesperem, porque a gente vai trazer uma solução para isso. Tem um outro aspecto que é o seguinte, se a gente for ver na Constituição, aquela parte competência para legislar, né? Artigo 24, se não me engano, combinado com o artigo 30, compete à União, aos Estados, legislar sobre. Depois o artigo 30, compete aos municípios. Tá. Todos os entes federativos têm competência para legislar sobre direito tributário. Todos.
Não é que nem direito civil, que só a União pode. Não é que nem direito penal, que só a União pode. Então a gente tem a legislação tributária da União, a legislação tributária dos estados, 26 estados e do Distrito Federal, a legislação tributária dos municípios, 5.600 quase, né? Por aí, quase 5.600 municípios. Então nós temos muita gente fazendo lei tributária. Então, mesmo para os tributaristas de longa data, é impossível conhecer tudo, certo? Todas as leis, eu não conheço. Então, o que acontece, pessoal? Como é que a gente vai... Mas o que é importante para a gente? Tem uma notícia boa, que é o seguinte: a Constituição não é que tenha tantos artigos assim de direito tributário. Então, a gente consegue, no nosso curso, conhecer todos os artigos. Pelo menos essa parte geral, sem ser tributos em espécie. Tá? Então, e vocês pegaram um momento muito bom, que é o momento pós-reforma. Então, a gente imagina que a legislação constitucional vai guardar uma certa estabilidade em matéria tributária daqui para frente, tá? Mas se tiver alguma mudança, enfim, vai ser necessário que vocês no futuro se atualizem, certo? E a outra solução para esse problema é que a Constituição determina que a União vai, por lei complementar, trazer as normas gerais em direito tributário. E essas normas gerais são dadas preponderantemente pelo Código Tributário Nacional, que a gente vai estudar também. Então, toda a legislação dos estados e dos municípios basicamente reproduzem o que está no CTN com as suas especificidades em relação àqueles tributos que são deles próprios, certo? Que não é isso, vocês podem aprender caso vocês precisem, sei lá, preciso resolver um caso envolvendo IPTU de Niterói. Aí pega lá no Código Tributário Municipal de Niterói, vê o que tem de especial, entendeu? Resolve aquele problema concreto. Mas a base toda é legislação federal, Código Tributário Municipal e a nossa Constituição da República, certo? Isso vocês vão ter. Então, vocês vão ter a base para poder atuar pontualmente ali num estado, num município, caso vocês precisem, tá? Vou fazer concurso para procurador do estado de Mato Grosso, e um ex-monitor nosso, Pedro Henrique. Aí vai lá, vai ter que estudar alguma coisa da legislação tributária de Mato Grosso, mas a base toda vocês já vão ter aqui na nossa disciplina. Tudo bem? Bom, o outro pé do tripé é a jurisprudência. E nós estamos passando também por uma fase muito boa, muito diferente do que eu vivi quando comecei a dar aula de tributário. Quando eu comecei a dar aula de tributário, era muito frequente, pessoal, que o STF brigasse com o STJ. Então, a gente tinha casos de entendimentos sumulados pelo STJ que davam uma certa segurança jurídica para o contribuinte, que fazia tudo com base em súmula do STJ. E o Supremo foi lá e mandou cancelar a súmula, depois de muitos anos. E mandou cancelar com efeitos ex-tunc, retroativos. Então, aqueles contribuintes que estavam lá seguros no entendimento sumulado do STJ, se viram com a necessidade de pagar um tributo de 5 anos retroativo. Entenderam? Então, havia esse problema muito forte no passado. Mas nós estamos vivendo um momento muito diferente, muito legal, assim, do ponto de vista de estabilidade da jurisprudência. Tá? Então, só sob esse ponto de vista, eu não estou dizendo da qualidade da jurisprudência, estou falando da estabilidade da jurisprudência. Então, como vocês já estão inseridos, vocês começaram a estudar direito no momento em que existem temas de repercussão geral, recursos repetitivos, súmula vinculante. Pessoal, há 20 anos atrás, mais ou menos, não tinha nada disso. Quem começou a estudar, eu, por exemplo, estudei Direito Tributário em 1998. Cara, não tinha nada disso aí. Entendeu? Então, cada um julgava de um jeito, tranquilo, o Supremo julgava de um jeito, STJ, o TRF julgava de um jeito, o TJ.
mas com as súmulas vinculantes, e temos muitas súmulas vinculantes em matéria tributária, muitas. Com temas de repercussão geral, são muitos. A jurisprudência está se pacificando, certo? Então, a gente já não tem tanta briga de STF com STJ. Tá? Isso é um momento bom que nós estamos vivendo. Mas, de vez em quando, a gente encontra um ou outro, tá? Estudando aí toda a jurisprudência toda sexta-feira, de vez em quando tem, aqui o STJ está se adequando ao entendimento do STF. Acontece. Mas ele se adequa, porque tem a obrigação de se adequar, antigamente não tinha. Tudo bem? Bom, em relação à doutrina, que é o último pé do tripé, qual o desafio que nós temos no direito tributário? Que hoje também é um pouco menor, mas já foi mais forte. No direito tributário, no Brasil, nós podemos identificar claramente duas escolas doutrinárias completamente diferentes. Eu não conheço muito bem direito penal, tá? Na verdade, não conheço quase nada de direito penal. Mas eu escuto falar, e vocês me corrijam se eu estiver errado, e a Dani entende bem mais do que eu, que tem aqueles penalistas que são mais garantistas, né? E tem aqueles outros que são mais para o endurecimento das regras, não é isso? Estou viajando? Não, né? Então, no direito penal, a gente tem essa divisão. No direito civil, já não é tão claro isso, né? Tem o pessoal mais liberal, tem o pessoal mais conservador e tudo, mas quando eu estudei direito civil, você tinha a coleção do Caio Mário da Silva Pereira, coleção do Silvio Rodrigues, coleção da Maria Helena Diniz, coleção disso aqui. Você vai ler Orlando Gomes, você vai lendo aqueles juristas todos, eles são mais ou menos a mesma linha, não tem assim uma coisa muito radical separando eles. No direito tributário, a gente tem duas escolas muito orgulhosas de si. A escola da PUC de São Paulo, que é a escola que até pouco tempo atrás era a escola que tinha como grande professor o professor Paulo de Barros Carvalho, faleceu recentemente, tá? A PUC de São Paulo era um viés mais normativista, mais positivista, preocupando bastante com a segurança jurídica do contribuinte contra a chamada sanha arrecadatória do fisco, certo? Então, olhando um direito tributário muito sob a luz do positivismo do Kelsen, certo? Eu tive a honra de conhecer esse pessoal, porque dei aula há 1 ano e meio na pós-graduação do IBET, que é uma pós que tem total relação com o pessoal da PUC de São Paulo. Então, que traz conhecimentos bem positivistas, que são instrumentos maravilhosos do ponto de vista didático, com essa pretensão de matematizar o direito, né? Eles acabam criando instrumentos que são muito legais, e a gente vai pegar alguns deles aqui, certo? Tem a escola da PUC da UERJ, que é a nossa escola da UF. Marco Antônio bebeu dessa fonte, eu bebi dessa fonte. Eu fui orientando do Ricardo Lobo Torres, em mestrado. Né? Tive aula com ele no doutorado, que é uma escola diferente, que é uma escola pós-positivista, que entende que os valores, que a moral, ela já é importante dentro do direito tributário. Que não é que o direito tributário seja uma luta constante do contribuinte contra a sanha arrecadatória do fisco. O pessoal da UERJ entende que, assim como todos nós temos direitos fundamentais, não temos? Também temos deveres fundamentais. E temos o dever fundamental de pagar tributo dentro da nossa capacidade contributiva, certo? Então, é uma visão bem diferente da PUC de São Paulo. Não é positivista, ela é pós-positivista. Eu tive a honra e a alegria também de fazer meu doutorado lá.
fazendo meu mestrado com o Ricardo Autores. Então eu bebi dessa fonte também, então vou trazer para vocês. Vocês vão sentir isso muito na próxima aula, certo? E aí eu vou fazer a declaração mais polêmica, que aí o pessoal fica, ó. E eu pessoalmente não sou nenhuma dessas duas correntes. Se eu tiver que hoje dizer o que eu sou, eu diria tranquilamente que eu sou justnaturalista, certo? E é uma tendência de quem estuda direito internacional. Meu doutorado foi internacional. Então, no direito internacional você encontra grandes doutrinadores justnaturalistas, certo? Mas eu percebo no positivismo e no pós-positivismo ferramentas maravilhosas para a gente entender muita coisa de direito tributário. Então, eu vou trazer isso para vocês. Tudo bem? Vou trazer a contribuição de todos. Não vou ficar não vou comprar briga para nenhum dos lados. Vou trazer o que é melhor de todas as doutrinas para vocês. Tudo bem? Bom. Então, esse é o tripé, tá? Quando vocês forem fazer petição, pessoal, lembra disso. Quando forem fazer parecer, quando forem responder questão de concurso, lembra disso. Apresenta a legislação aplicável, começando pela Constituição, depois pelas leis. Depois apresenta a jurisprudência, começando pela jurisprudência do Supremo, os precedentes vinculantes. Depois, eventualmente, uma jurisprudência que não seja vinculante, mas que vocês conheçam. Depois, a doutrina, certo? Se possível, apresentando os dois lados, mas se não for necessário, né? Mas também sem, principalmente numa petição, sem a pretensão de fazer petições gigantes. Vamos lá. Bom, e gente, o que é o tributo? E aí eu já vou falar rapidamente, vou dar uma definição apenas didática para vocês. Eu quero sensibilizar vocês em relação a esse assunto. A gente vai ter uma aula inteira só sobre o que é tributo, sobre a definição de tributos. Mas eu preciso que vocês saibam onde vocês estão pisando, certo? Então, o que é esse tal de tributo? Então, vou fazer uma definição que não é a melhor de todas, mas é a mais didática nesse momento, certo? Tributo, pessoal, estou repetindo, não é a melhor definição do mundo, tá? É só para vocês sensibilizarem. Tributo é algo que você é obrigado a pagar, mesmo não tendo cometido nenhum ilícito, certo? Em prol, você está pagando em prol do Estado, para que ele possa ter recursos para o desempenho das suas atribuições estatais. Então, o tributo é algo que você é obrigado a pagar. No Brasil, é obrigatório que seja em pecúnia, seja em dinheiro ou algo que seja equivalente à moeda. Você não paga tributo mais como antigamente, o quinto do ouro, lembra? O pessoal pagava com uma parte da produção do ouro, quinto do pau-brasil. Mais atrás, né, na Idade Média e no Egito Antigo, as pessoas pagavam com uma parcela da produção, chamado pagamento in natura. Tinha gente que pagava tributo com trabalho, né? Os cavaleiros, por exemplo, medievais, eram as forças armadas, eles pagavam tributo com trabalho. No Brasil não, só se paga em moeda. Então, o que é um tributo? É algo que você paga, não porque você praticou um ato lícito, mas porque você demonstrou capacidade de contribuir para os gastos públicos. E sem dinheiro o Estado não existe. Sem dinheiro o Estado não consegue promover direitos fundamentais, não consegue pagar o salário, a remuneração dos professores, vocês têm aula na UF, certo? O Estado precisa de recursos. Manter as forças armadas, manter a segurança. Tá? Então, o que é tributo? É o que você paga, não por ter praticado um ato ilícito, mas porque você demonstra a capacidade de contribuir com os gastos públicos. Tudo bem? Bom, só que o que acontece? Ao longo da história, isso foi essa necessidade de se retirar compulsoriamente
patrimônio do particular para os cofres públicos, os cofres estatais, essa atividade, por muitas vezes, foi motivo de grandes tretas. Né? Você pega, vamos pensar, pessoal, nas maiores revoluções que nós tivemos aí ao longo da humanidade, que nós estudamos no curso de História. Certo? Vamos pensar, por exemplo, na confusão que teve do rei João Sem Terra, que deu origem à famosa Magna Carta inglesa. Então, passou de um problema tributário aqui. Era o rei que cobrava tributos. Esse rei, pessoal, o rei João, ele é retratado no Robin Hood. É o inimigo do Robin Hood, né? Ele é retratado como um rei ganancioso. Depois a gente vai falar mais sobre ele. Era o irmão do Ricardo Coração de Leão. Era o rei João, o João Sem Terra. E aí, bom, problema tributário. E aí se impôs a Magna Carta, que determinava que houvesse a cobrança de tributos só mediante a aprovação da Assembleia dos Barões da época. Vamos pensar na festa do chá americano, lá de Boston, Tea Party, né? Que deu origem a todo o movimento da independência americana. Problema de cobrança de tributos. Né? Brasil, Inconfidência Mineira. Problema de cobrança de tributos. Então, essa atividade de retirar compulsoriamente patrimônio de alguém para os cofres públicos, ela tem que ser regulamentada de alguma forma. Né? Quando surge o Estado de Direito, a gente vai ver isso na próxima aula, essa é uma preocupação de limitação desse poder. Limitação desse poder de tributar. Daí surge o direito tributário, que é o que a gente vai estudar. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem de onde está vindo a nossa matéria. Então, o que é o direito tributário? Tem várias definições disponíveis na doutrina, mas, de modo geral, por exemplo, tem o Luciano Amaro, que eu acabei de citar para vocês. O Luciano Amaro diz simplesmente que o direito tributário é a disciplina jurídica dos tributos. Beleza? Vocês já sabem o que é tributo, é a disciplina jurídica do tributo. Mas olha que legal, essa do Kiyoshi Harada. Kiyoshi Harada é um jurista lá de São Paulo, que escreve também direito financeiro. Tem um livro que pega direito financeiro e tributário, um calhamaço, um advogado muito bom, já de certa idade. Ele diz assim, olha que legal como tem tudo a ver com o que a gente está falando. Direito tributário é o direito que disciplina o processo de retirada compulsória pelo Estado de parcela de riqueza de seus súditos mediante a observância dos princípios reveladores do Estado de Direito. Não é legal isso? Então, é o direito que disciplina o processo de retirada compulsória pelo Estado de parcela de riqueza de seus súditos mediante a observância dos princípios reveladores do Estado de Direito. Certo? Então, são essas as definições que a gente normalmente encontra. Eu diria que, partindo assim para definições bem positivistas do Paulo de Barros Carvalho, lá da Escola da PUC de São Paulo, ele sempre gosta de dizer que determinado ramo de direito é o ramo do direito que estuda e disciplina. Estuda porque ele pega o direito enquanto ciência, direito tributário ali enquanto ciência, doutrina, e disciplina enquanto direito tributário positivo, certo? Então, o que é o direito tributário? Ramo de direito que estuda e disciplina as relações jurídicas envolvendo tributos. Me parece muito boa essa definição também, certo? Então, o que é o direito tributário? É o ramo do direito que estuda e disciplina as relações jurídicas envolvendo tributos. Tá? Bom, e o direito tributário é um ramo autônomo do direito? Como o direito civil, como o direito penal?
gente pode dizer que é um ramo autônomo? Então, nessa parte, pessoal, eu tenho uma certa divergência com o professor Marco Antônio e com o professor Paulo de Barros Carvalho, ou com o professor Paulo Koval, certo? O professor Marco Antônio e o professor Paulo Koval, pelas conversas que nós temos, eles parecem entender que o direito tributário, ele pertence ao direito financeiro. Não é um ramo autônomo. Tanto é que a nossa disciplina, já tentei mudar isso aqui, mas ela chama Direito Financeiro e Tributário 2. Poderia chamar a primeira de Direito Financeiro, que é outra de Direito Tributário, né? Porque no fundo a gente estuda na primeira Direito Financeiro, e nessa mas eles não gostam dessa ideia não. Eles acham que a gente tem que manter esse olhar do direito financeiro. E qual é a tese deles, que é muito inteligente? E eu tenho que dar o braço a torcer que eles têm um ponto, né? O que é o direito financeiro? O direito financeiro é o ramo do direito que estuda e disciplina a atividade financeira do Estado. Ramo do direito que estuda e disciplina. Lembra? Sempre vamos falar assim que nem o Paulo de Barros Carvalho, que eu acho isso legal. Dá para a gente pegar dele. Estuda e disciplina a atividade financeira do Estado. O que é a atividade financeira do Estado? A atividade financeira do Estado envolve arrecadação, despesa pública e gestão orçamentária. Então, o que é a atividade financeira do Estado? Pega três coisas: a arrecadação, tudo que ela arrecada; a despesa, tudo que é despendido; e a gestão desse recurso, certo? Quando a gente fala na parte da gestão, a gente está preocupado com as leis orçamentárias. Lembra as 3 leis orçamentárias? Plano plurianual, LDO, LOA, lembra? Lembra que tem os princípios do direito financeiro? Princípio do equilíbrio orçamentário, princípio da anualidade orçamentária, princípio da transparência, lembra? Isso tudo está na parte da gestão. Parte de despesa. O que estuda no direito financeiro a despesa? Toda a parte de empenho, liquidação e pagamento, teto de gastos da lei de responsabilidade fiscal, né? A parte, quanto de gasto de pessoal aquele ente público pode ter? Quanto? Né? Quantos % da sua receita corrente líquida ele pode gastar com gasto pessoal? Qual é o piso do gasto com saúde, educação? Quanto é que ele tem? Então, a parte de despesa toda é capítulo dessa parte da atividade financeira do Estado. Então, gestão e despesa. E, finalmente, a arrecadação, certo? Vamos parar agora na arrecadação. Como é que o Estado ele pode receber recursos, pessoal? E aí tem assim, a doutrina diverge um pouquinho em relação às classificações. Mas isso eu acho legal vocês recapitularem, se quiserem até anotar, tá? Quando a gente fala em dinheiro que entra no tesouro, que entra nos cofres públicos, a gente fala que está havendo uma entrada pública. Entrada. Certo? Uma entrada. Esse é o termo mais genérico que tem. As entradas públicas, elas podem ser de 2 tipos. Ou serão ingressos públicos ou receitas públicas. Ingressos públicos ou receitas públicas. O que é um ingresso? O que é um ingresso? É aquela entrada pública que não tem ânimos de definitividade. Ou seja, é aquela entrada que, de certa forma, o ente estatal já sabe que aquele recurso vai ser devolvido. Então, eu vou dar alguns exemplos de ingressos públicos. Bom, Mateus ganhou uma licitação para prestar
um serviço de engenharia num prédio da prefeitura, a empresa dele. O que vai haver? Ele vai celebrar um contrato administrativo, certo? Esse contrato administrativo vai exigir dele uma caução. Ele vai ter que depositar administrativamente 2% do valor do contrato. Sabe por quê? Porque se ele cometer uma infração, tiver que pagar uma multa, a prefeitura desconta desse valor que foi caucionado. Certo? Uma garantia do contrato. Isso existe em qualquer contrato administrativo, a maior parte dos contratos maiores. Esse dinheiro entrou nos cofres públicos, mas quando acabar o contrato, se o Matheus não cometer nenhuma ilegalidade, não vai cometer, vai ser devolvido. Então houve um ingresso, entendeu? Ele entrou sem pretensão de definitividade. Ontem, pessoal, eu tinha um pouquinho de dinheiro na conta e falei com um amigo assim, eu nunca comprei, não tinha comprado ações, tenho medo dessas coisas de ações, né? Aí ele entende pra caramba de ações. Aí eu falei, fulano, me dá uma dica aí que eu quero ver se eu entro nesse mundo aí de ações e tudo, quero aprender alguma coisa. Rodrigo, não faça isso. Pegue esse dinheiro e compre tesouro direto. Esse é o momento de você comprar, fazer esse investimento, porque está muito turbulento o mercado de ações. Então o que eu fiz, pessoal? Eu comprei títulos da dívida pública. O que é isso? O governo federal está precisando de dinheiro. Ele ofereceu assim, olha, quem quiser me dar 10 mil reais, me dá 10 mil reais, você vai adquirir um título da dívida pública, eu daqui a um ano vou te pagar esses 10 mil reais mais a taxa Selic, certo? Ou mais o IPCA, que é a inflação, com 5%. Na verdade era 8% IPCA mais 8% que eles estavam oferecendo ontem. A inflação mais 8%. Então o que eu fiz? Eu comprei esse título. Então 10 mil, estou esperando daqui a 2 anos, no caso, receber 10 mil mais os juros. Esse dinheiro entra nos cofres públicos com ânimo de definitividade? Não, porque ele vai usar, mas ele sabe, tudo bem que não vai ser a mesma nota, né? Mesmo Pix, não tem nem isso, mas vai haver um dinheiro que não está entrando com ânimo de definitividade, ele vai ser devolvido. Então, essas operações de crédito, é assim que é o nome técnico que a gente dá para esses empréstimos. Essas operações de crédito são ingressos públicos, não são receitas públicas. Tudo bem? Diferentemente do tributo. O tributo é uma receita pública. Então, esqueci seu nome. Carol. A Carol pagou IPTU. Ela pagou R$1.000 de IPTU. O governo vai ter que devolver para a Carol R$1.000? Não. Entrou e não vai ter que devolver. Então, aquele recurso que entra com pretensão de definitividade, a ele se dá o nome de receita pública. E as receitas públicas, elas podem ser basicamente de 2 tipos. Ou receitas públicas originárias, ou receitas públicas derivadas. Toda aula vai ser essa montanha de conteúdo, tá, gente? Se preparem, não tem jeito. Por isso a gente grava tudo, depois vocês podem reescutar e pegar, tá? As receitas públicas podem ser receitas originárias ou receitas derivadas. Qual a diferença de receita originária para derivada? A receita pública originária, ela se origina do próprio patrimônio estatal. Então, por exemplo, quem é o maior acionista da Petrobras? A União, não é? Então, uma sociedade de economia mista, certo? Imagino que seja a União. Acho que é. Tá? Então, bom, a União tem um patrimônio que é ações da Petrobras. O que ela faz quando a Petrobras paga dividendos para os seus acionistas? Ela ofere um recurso que vai entrar com pretensão de definitividade nos seus cofres públicos. Ela é uma acionista, vai receber aquela grana. Isso é receita originária.
É uma receita que se originou do próprio patrimônio estatal, são as ações dele. Quando eu dava aula de direito financeiro aqui, eu peguei um ano a previsão orçamentária da União, tinha assim R$1 milhão pela exploração das suas fazendas rurais. Não sei se era área de assentamentos, né? Assentamentos e tal, para a reforma agrária. Sei que a União aluga imóveis. Quem é de Niterói aqui conhece a Pereira da Silva? Ali em Caraíba? Rua Pereira da Silva? Rua Pereira da Silva, entre a Roberto Silveira e a Mendes Sá, tem um trechinho ali, acho que tem até uma igreja batista, se não me engano, ali por perto e tal. Mas do outro lado da rua tinha uma academia de dança muito legal. Que minha filha fazia aula de dança lá, eu fiz dança de salão lá, mó barato, dança de salão. Minha filha com 4 anos fazia balé ali, né? Gente, aquele imóvel da UERJ, houve um problema de negociação ali com a UERJ e a UERJ não aceitou a proposta de locação tal, e fechou tudo. Hoje o imóvel está abandonado, salvo engano está invadido. Mas o que acontece? Quando a UERJ recebe os aluguéis da escola de dança, é o Estado do Rio de Janeiro recebendo receita originária, exploração do próprio patrimônio estatal. Certo? Acho que é uma autarquia, se não me engano, a UERJ acho que é uma autarquia, recebendo patrimônio da própria exploração do patrimônio, né? Vocês sabem, pessoal, que o que acontece quando a pessoa morre e não tem herdeiro nenhum? Herança jacente. Esse patrimônio vai para quem? Vai para os municípios atualmente. Então os municípios têm um montão de imóveis que eles alugam. E quando eles tiram o dinheiro do aluguel, não há receita que se origina da exploração do patrimônio próprio, é uma receita originária. Certo? Bom. E o que é receita derivada? Aquela receita pública que deriva do patrimônio do particular. Receita derivada é aquela receita que deriva do patrimônio do particular. E quais são os 2 tipos de receita derivada mais comuns? A receita de multas e a receita de tributos. O que é a receita de multa? Receita de multa é aquela que você paga porque você praticou algum ilícito. Então, atravessou o sinal. E o tributo? O tributo é outro tipo de receita derivada que decorre da percepção do Estado que você tem capacidade contributiva para contribuir com os gastos públicos. Certo? E é, sem dúvida, a receita derivada mais importante que tem. É o tributo. Certo? Está claro que o tributo é uma receita derivada, porque deriva do patrimônio do particular, não do próprio patrimônio estatal? E o que acontece, gente? O Corval e o Marco Antônio, essa história toda para explicar a visão deles. Fala, peraí, o tributo é receita derivada, uma das mais importantes. Receita derivada é uma entrada pública, é uma receita pública. Receita pública é uma entrada. Entrada é justamente o tema de arrecadação. Arrecadação é uma das 3 coisas da atividade financeira do Estado. O direito financeiro estuda, é o ramo de direito que estuda e disciplina a atividade financeira do Estado. Logo, o direito financeiro, ele é quem analisa o tributo. De modo que o direito tributário, na verdade, é apenas um subramo do direito financeiro. E por que eu sustento que o direito tributário é autônomo em relação ao direito financeiro? Sustento porque eu adiro a uma outra posição doutrinária, que diz assim:
nenhum ramo do direito é 100% autônomo. A gente tem que partir desse pressuposto. Ou vocês acham que o direito financeiro, por exemplo, é autônomo em relação ao direito constitucional? Não é, né? O direito civil é autônomo em relação ao direito constitucional? Não é. Então, toda autonomia é sempre relativa, de qualquer ramo do direito. O direito a gente aprende no primeiro período da faculdade, ele é uno, certo? Então, autonomia é relativa. E o que faz com que a gente possa dizer que um ramo é autônomo, sabendo que é relativamente autônomo? É quando ele tem 3 tipos de autonomia. A chamada autonomia legislativa, autonomia científica e autonomia didática. 3 tipos de autonomia: legislativa, científica e didática. Tá? O que é autonomia legislativa? Autonomia legislativa é quando aquele ramo ele tem diplomas normativos que são específicos para ele, como o Código Tributário Nacional. A gente tem um diploma normativo que só trata de tributário, o CTN. Assim como a gente tem o Código Civil, que é um diploma normativo especializado no direito civil. Como a gente tem o Código Penal, como a gente tem o Código de Processo Civil. Então, nós temos no Brasil diplomas normativos que são especializados para o direito tributário. Então, existe uma autonomia legislativa. Então, nesse quesito, tudo bem. O que é autonomia científica? É quando a gente percebe que tem alguns institutos ou alguns conceitos daquele ramo do direito que são específicos para aquele ramo do direito. E eles são diferentes, às vezes até divergentes dos que existem em outros ramos do direito. Certo? Então, com exemplos fica mais fácil a gente entender. Vocês se lembram do direito civil? A questão da relação da obrigação principal com a obrigação acessória? No direito civil, é certo dizer que a obrigação acessória segue a principal? No direito civil, a obrigação acessória segue a principal? Se não for, vocês já estudaram direito obrigacional? Então, se, por exemplo, a obrigação principal for extinta, automaticamente extingue a obrigação acessória, não é isso? No direito civil? O direito tributário é totalmente diferente. O direito tributário, a obrigação acessória, ela pode viver muito bem sem a obrigação principal. Ela não segue. É uma coisa diferente. Prescrição e decadência para o direito tributário é diferente, totalmente diferente da prescrição e decadência para o direito civil. Diferente. E tem vários conceitos de direito tributário que são diferentes mesmo. Então a gente pode dizer, a gente vai vendo esses conceitos ao longo do nosso curso, que existe essa autonomia científica no direito tributário em relação a outros ramos do direito. Ok? O que é autonomia didática? Autonomia didática é quando os cursos de formação, eles separam a cadeira de direito tributário, por exemplo, da cadeira de direito financeiro. Eu dou aula na pós da UERJ para a residência jurídica da PGM. Lá a gente tem um módulo de direito tributário e tem um módulo de direito financeiro. Aqui na UF, gente, na verdade, o que a gente tem é direito financeiro, direito financeiro e tributário 1, e direito tributário, uma ementa de direito tributário para direito financeiro e tributário 2. Na prática, a gente separa quando ensina. A gente não ensina tudo junto. Entendeu? Então, essa é chamada autonomia didática. Em geral, se separa. Não se ensina direito financeiro e tributário tudo misturado. Tá legal? A própria Constituição, gente. O título da Constituição, que trata de direito tributário e financeiro, é o título 6. O título 6 chama da tributação e do orçamento. O título 6 ele tem 2 capítulos. O capítulo primeiro se chama Sistema Tributário Nacional.
vai do 145 ao 162 da Constituição, artigo 145 e 162. É o que a gente estuda, esse capítulo, Sistema Tributário Nacional. Depois, a partir do artigo 163, começa um outro capítulo das finanças públicas. 163 até não sei qual, eu esqueci. Tá legal? Mas são dois, a própria Constituição separa. Então, me parece completamente sustentável que haja essa autonomia relativa do direito tributário, por ter autonomia legislativa, autonomia científica e autonomia didática. Tudo bem? É isso que eu defendo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, e vamos terminar a nossa aula, então. Mas agora não, calma aí, não vaza não. Tá? Vamos terminar depois de eu falar isso aqui. Peraí. Que essa é uma parte bacana também. Que é o seguinte, pessoal, só para a gente fechar. Mas eu vou precisar de uns 10 minutinhos. Não faz assim não, faz comigo isso não. Você vai se acostumando. Eu vou pedir desculpas aí para vocês, mas eu vou até as 11, tá? Bom, seguinte, pessoal. Já começando a introduzir, né, uma coisa que a gente vai ver mais na aula que vem. Nós estamos vivendo um momento jurídico interessante e a gente tem que saber qual o cenário, qual o pano de fundo para a gente estudar essa disciplina que a gente vai estudar esse semestre. Qual o contexto macro para estudar direito tributário, né? Então, o que acontece? A gente tem uma especificidade que é a seguinte: nosso direito tributário ele está extremamente constitucionalizado. Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra Constituição do mundo que tenha tantos artigos específicos de direito tributário. Então, a gente tem essa característica do nosso direito tributário. Eu andei estudando na época da faculdade, eu fui bolsista de Direito Internacional e tal, e estudava muito Constituição comparada. E aí, cara, eu pegava as Constituições e, assim, olha, a nossa Constituição provavelmente é a que tem mais artigos de direito tributário. É uma das mais analíticas do mundo, né? A gente perde, eu acho que para a Constituição da Índia, se eu não me engano, mas a Constituição da Índia não tem tantos artigos de direito tributário. Eu saiba, até onde eu estudei, não tem. Mas como é que surgiu esse processo de constitucionalização do direito tributário no Brasil? E aí é legal conhecer um contexto mais antigo, né? Porque a gente vai ver que da metade do século passado para cá, houve um processo de constitucionalização do próprio direito. Já ouviram falar em expressões como neoconstitucionalismo, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma constitucionalização do direito, certo? E no Brasil, especificamente, a gente acabou introduzindo um montão de coisas de direito tributário na Constituição. Mas eu acho que vale a pena, assim, a gente só ter uma caminhada histórica rapidinho, né? Claro que eu não vou pegar toda a história do constitucionalismo, desde a antiguidade, não faz o menor sentido isso. Mas é interessante só a gente fazer ter uma noção temporal interessante, que eu acho, né? Antes do Estado moderno, o que é o Estado moderno? Qual foi o primeiro Estado moderno que a gente tem na humanidade, né? Assim, a gente pode dizer que esse foi o primeiro Estado, tal como a gente conhece atualmente. Em geral, a teoria geral do Estado vai dizer que foi Portugal, tá? Lá, mais ou menos em 1500. Antes dessa data, você tinha a Idade Média, o chamado Estado pré-moderno, certo? No Estado pré-moderno, havia uma coisa chamada pluralismo jurídico. Se não quiserem anotar essas coisas todas, não tem problema. Mas se quiserem anotar, eu não vou cobrar isso na prova, não. Mas eu acho que é um conhecimento muito legal da gente ter. Existia uma coisa chamada pluralismo jurídico. O que era o pluralismo jurídico, pessoal? Era uma situação em que vários entes podiam fazer normas jurídicas. Vários entes. O rei fazia a norma jurídica. A igreja fazia a norma jurídica.
o senhor feudal fazia norma jurídica. E o que é norma jurídica, pessoal? O que é norma jurídica? Bom, o Caio Mário da Silva Pereira, ele vai dizer que existem 3 tipos de normas. A norma moral, a norma de trato social e a norma jurídica. Bom, o que é norma moral? Só para a gente lembrar. A melhor forma de explicar a norma moral é saber que todas as normas importam algum tipo de sanção pelo seu descumprimento. Na norma moral, em geral, a nossa consciência aplica a sanção. Certo? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que sempre me ajudou, dando um exemplo hipotético. E aí eu vou e falo mal dessa pessoa para um amigo, numa conversa de bar. Como é que eu faço isso com essa pessoa, cara? Então, essa pessoa sempre me ajudou. Que cara é ridículo. E aquilo, a minha moral, a norma moral, ela é uma que a nossa consciência nos aplica a sanção. Fala, eu vou me retratar, vou ligar para o cara e falar, mandei mal, falei mal desse cara, esse cara é maneiro pra caramba, sempre me ajudou. Estou arrependido de ter falado mal dele. Então, a norma moral é aquela em que a nossa consciência nos aplica a sanção. O que é a norma de trato social? A norma de trato social é aquela que, mesmo a nossa consciência não aplicando a sanção, a comunidade nos aplicará a sanção. Vamos supor que a Dani me chamou para o casamento dela. Aí eu fui lá, casamento na Candelária, bonitão, negócio bonito. Cara, eu fui lá de bermuda, de chinelo, ali no primeiro banco da igreja, 3 dias sem tomar banho. Minha consciência moral não está nem aí, mas certamente eu vou sofrer uma sanção da comunidade. Os alunos todos que estão lá assistindo o casamento não me convidarão para o casamento deles. É quando a pessoa faz algo que fere ali aquelas normas de trato social. Tudo bem? Ela vai haver uma sanção que não é aplicada nem pelo Estado, nem pela minha consciência. Essa é a norma de trato social. O que é a norma jurídica? A norma jurídica é quando existe um aparato coercitivo organizado para aplicar a sanção. Existe um aparato coercitivo que é organizado. É a polícia, é o judiciário. E no Estado pré-moderno, tanto a igreja, quanto o senhor feudal, quanto o rei, tinham aparato coercitivo organizado. Portanto, eles faziam norma jurídica. Certo? E agia a situação do pluralismo jurídico. Certo? Bom, com o Estado moderno, na época do pluralismo jurídico, só para vocês saberem, do tripé jurídico, o que se destacava mais era a doutrina. Por quê, pessoal? Porque naquela época era muito forte o direito natural. Então, quando o senhor feudal, o rei, ou seja lá quem for, editava uma norma de direito positivo, existia alguém, normalmente um monge copista, alguém das universidades medievais, que glosava, dizia, olha, essa norma não é válida porque não está de acordo com o direito natural. Então era a doutrina que prevalecia ali, certo? Do tripé jurídico que estava mais fortalecido naquele momento, era quem interpretava as normas à luz do direito natural. Com o Estado moderno, o monopólio da produção normativa passou a ser estatal. É claro que o rei soberano não queria mais dividir normas jurídicas com ninguém, certo? Houve uma perda, acaba o feudalismo, ou diminui bastante, o senhor feudal já começa a não produzir mais normas jurídicas, o Estado ele concentra a produção da norma jurídica. E aí, pessoal, o direito positivo entra em crise, porque, claro, não existe a pretensão de ficar dividindo o poder com um monge copista, O direito positivo, o direito natural entra em crise e a norma válida vai ser aquela norma posta pela autoridade competente, que é o legislador. Então aí, passou para mim. A pessoa está desesperada para falar comigo.
Você vai recusando toda vez que ligar. Tá, claro. É spam. Então, o que acontece? Então, quem se torna o protagonismo no tripé jurídico? O legislador, certo? É a legislação. Bom, e isso, pessoal, isso vai fortalecendo, quer dizer, a ideia do positivismo jurídico. A norma válida é aquela posta pela autoridade competente. Não interessa se é moral, se é imoral, se é amoral, não interessa nada disso. Moral é outra parte, né? Por quê? Porque eu não quero ninguém que vai dizer que essa norma está errada. Só que isso teve um problema na Segunda Guerra Mundial. Em Nuremberg, no julgamento de Nuremberg, os generais todos se defenderam com base no direito positivo. Olha, gente, eu não fiz nada de errado, a lei me permitia, eu tinha que matar 10 judeus por dia. Eu matava 10 judeus por dia, vê se eu matei 11. Entendeu? Então, o direito positivo ele não foi suficiente ali para oferecer resposta. E aí o que acontece? Há todo o movimento do neoconstitucionalismo, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? E começa a se fortalecer as constituições. E do tripé, quem é que passa a ganhar uma força extraordinária após a Segunda Guerra Mundial? A jurisprudência. Porque está o Supremo que vai interpretar a Constituição. Certo? Vai dizer, legislador, você está errado. Você está incompatível com a Constituição. Certo? Hoje, pessoal, a gente está vivendo um momento, no Brasil principalmente, em que há todo um debate em relação a esse papel do Supremo, se não está esse poder judiciário, né, a jurisprudência, se não está no pé do tripé, desproporcional em relação à legislação e à doutrina. Eu vi uma decisão hoje no rádio, pessoal. Hoje. É uma coisa que era impensada há 10 anos atrás. A gente vai ver que isenções tributárias, elas têm que ser interpretadas restritivamente. Por quê? Porque existe um estudo de impacto orçamentário para se conceder aquela isenção. Existe uma renúncia de receitas. Isso é uma decisão, ontem, se não me engano, que por unanimidade o Supremo estendeu algumas isenções para pessoas. Não estou discutindo se é justo ou não é justo, tá? Estou dizendo que é uma mudança de paradigma. Para pessoas com deficiências leves. Tinha autismo leve, não tinha direito a isenções para compra de carro adaptado. Só autistas moderados e autistas graves, né? Ele estendeu para autistas leves. É justo? Não é justo? São outros assuntos, tá? Só quero dizer que essa lei, quando foi feita, ela fez um estudo de impacto orçamentário, levando em consideração autistas moderados e graves. O Supremo, algum tempo atrás, jamais daria uma decisão dessa. E olha que eu leio jurisprudência do Supremo há muitos e muitos anos. Sempre interpreta restritivamente, que é assim que o CPM determina, artigo 111, inciso 2. Tá? Então, a gente está tendo um debate em todos os ramos do direito sobre o papel do Supremo aí nesse tripé. Então, só para a gente saber, para finalizar, é esse o contexto que a gente está atualmente. Tá? Por isso que na minha aula eu vou focar na jurisprudência. Eu quero que vocês estejam ali conhecendo o que o Supremo está pensando. Tudo bem? Bom, até quinta-feira. Prazer conhecer vocês.